Fala galera, hoje é dia de Invencível Volume 11. É uma história da Image Comics, escrita por Robert Kirkman e desenhada por Ryan Ottley entre 2008 e 2009. O 11º arco de Invencível é chamado de Happy Days, ou Dias Felizes. E aqui, possivelmente, são os últimos dos dias felizes antes das maiores tragédias da série começarem. O volume 11 contém as edições de número 54 até 59, além de uma edição crossover com o Wolfman. E como essa é uma sequência de eventos, o link para os vídeos dos volumes anteriores estão aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa na França, com Mark e Eve finalmente tendo o encontro que tanto planejaram, com a promessa de nenhuma interrupção dessa vez. Mas infelizmente, eles têm uma interrupção. Surgem de um portal temporal a dupla de irmãos vinda do futuro, Fight Master e Dropkick. Eles estavam ali para pedir ajuda do Invencível. Na última vez que eles estiveram naquele tempo, eles roubaram uma declaração da independência e a levaram para o futuro, na tentativa de fazer um bem maior. Mas não funcionou, e eles precisam salvar o futuro. A princípio, Mark se recusa a ajudar. Ele tinha prometido para Eve que aquele seria o momento deles como casal. Mas a própria Eve fala para ele ir. Assim, Eve fica para trás, enquanto Mark vai para o futuro, e um segundo depois, alguém aparece falando com Eve. Ao chegar no futuro, Mark rapidamente veste o seu uniforme de invencível, mas rapidamente também, guardas robóticos aparecem e prendem os três. Mark até pergunta se eles devem enfrentar os guardas, mas Fight Master e Dropkick preferem ser presos, porque isso aceleraria o processo. Acontece que centenas de anos atrás, a sociedade estava à beira de um colapso, até que um homem surgiu e restaurou a ordem. Desde então, esse homem se tornou comandante de todo o planeta Terra. Ninguém lembra de onde ele surgiu, mas sabem que ele está ali há bastante tempo, há centenas de anos. Mark até se questiona se esse rei era um Viltrumita, mas a dupla não sabe dizer. Tudo que eles sabem é que esse rei é um tirano que mata pessoas. Era como se ele tivesse perdido a sanidade. Ele até mesmo abduziu a esposa do Dropkick e ela nunca mais foi vista. Eles tentaram usar tinta da Declaração de Independência para produzir um veneno especial, mas isso não funcionou. Agora, a última esperança do futuro é o Invencível. Fight Master e Dropkick são levados para a prisão, mas Mark é levado diretamente até o próprio rei, a mando dele mesmo. E para surpresa de Mark, o rei tirano era o Imortal. Por causa da sua imortalidade, o Imortal foi gradativamente perdendo a sua sanidade, e ele não tinha mais qualquer apego à humanidade. Ele até mesmo se esqueceu de coisas antes importantes para ele, como a própria Duplicate. Agora, tudo que o Mortal queria era morrer em paz. É exatamente por isso que ele fez todas as atrocidades que fez. As incontáveis pessoas que matou e a tirania do seu governo foi justamente para instaurar rebeldia, na esperança de que alguém pudesse matá-lo de uma vez por todas. Mas nada funcionou. A única esperança agora era o Invencível, mas Mark se recusa. Ele não queria simplesmente matar o Imortal sem motivo. Mas o rei não aceita isso e começa a atacar Mark. Inclusive, durante essa luta, o Imortal fala que Mark nunca deveria ter deixado o Imortal como encarregado da Terra quando ele deixou o planeta. Mas Mark se recusa a ouvir mais e, cansado de escutar, Mark arranca a cabeça do Imortal, o matando, pelo menos temporariamente. Agora, com a morte do rei, a tirania foi derrubada e a resistência venceu. Mas Mark explica que o rei não está exatamente morto. Eles precisam manter as partes do seu corpo separadas ou ele vai voltar à vida. Presenciar o que o Imortal se tornou depois de séculos vivendo ali tão sozinho deixa Mark pensativo.
Então tudo que ele quer agora é voltar para casa, para Eve. Assim, graças à viagem temporal, Mark consegue voltar no exato ponto em que ele partiu. Ou seja, a pessoa que falou com Eve 1 segundo depois que Mark viajou para o futuro era o próprio Mark, voltando depois que tudo tinha sido resolvido. Com isso, o encontro não chegou a realmente ser interrompido e a sua namorada estava feliz. Mas essa experiência faz Mark pensar no seu próprio futuro e o faz perceber que ele não quer viver como o imortal, por tantos anos sozinho. Mark realmente precisava se dedicar mais ao seu relacionamento com Eve. Assim, os dois viajam pelo mundo, tendo vários momentos românticos e felizes, enquanto relembram tudo que já passaram juntos. E no fim, eles se beijam, dizendo um pro outro o quanto se amam. Depois da viagem romântica pelo mundo, Mark leva a Eve até a sua casa. Debbie estava fora, tendo um encontro com seu namorado, e Oliver saiu com a sua instrutora. Então Mark e Eve aproveitam o tempo juntos. Enquanto tudo isso acontecia, Alan, o Alien, continuava na prisão Viltrumita. Ele se deixou ser capturado para se aproximar de Nolan, o Omni-Man. O objetivo de Alan era resgatá-lo, para ser um aliado na luta contra Viltrum. Enquanto se preparavam e esperavam a execução de Nolan, os dois conversam por telepatia. Alan conta tudo que sabe e conta como ele está extremamente mais forte depois de quase ser morto por outros Viltrumitas. A conversa se estende para assuntos mais pessoais, como o fato dos Unopanos serem uma raça à beira da extinção e como Nolan começava a sentir falta de Debbie. Os dois começam a desenvolver um laço, a se tornarem amigos de verdade. Agora, a missão de Alan não era mais resgatar um possível aliado, mas sim um amigo valioso. No meio dessas conversas, Alan era levado para ser executado pelos guardas da prisão, mas graças à sua nova invulnerabilidade, todas as tentativas de executá-lo fracassaram. Sendo assim, eles desistem e deixam Alan para que seja morto pelos próprios Viltrumitas, depois que Nolan fosse executado. Mas os Viltrumitas demoraram muito mais que o esperado para chegar. Mas quando surgem, Nolan é levado, e nesse momento a operação de resgate finalmente começa. Alan usa a sua hiperforça para se libertar. Ele começa a destruir tudo que pode para gerar o caos e distração. E no processo, ele também liberta os outros prisioneiros, inclusive na esperança de encontrar alguém que poderia ajudá-lo. E ele acaba encontrando um inusitado aliado, o próprio Battle Beast. O propósito da vida do Battle Beast era só encontrar adversários poderosos. Então, claro que ele concorda em ajudar Alan a lutar contra os Viltrumitas. Dessa forma, Alan e Battle Beast vão até onde o processo de execução de Nolan estava acontecendo. Onde Nolan estava sendo espancado por 2 Viltrumitas. Mas tudo é interrompido por Alan e por Battle Beast. Battle Beast enfrenta um dos 2 inimigos, enquanto Alan e Nolan lidam com o outro. E para terminar aquela luta mais rápido, Alan simplesmente usa sua força para abrir um buraco na carcaça da prisão, jogando todos para o espaço. Já que só ele, Battle Beast e os Viltrumitas conseguem sobreviver no vácuo do espaço, mas os outros carcereiros não. Só com os executores Viltrumitas para enfrentar agora, juntos, Nolan e Alan matam um dos 2 inimigos, enquanto Battle Beast continua lutando contra o outro. Alan precisa voltar para a nave destruída para recuperar o seu equipamento, o scanner que ele usou para registrar todas as informações dos livros de Nolan. Mas ele tinha medo de reforços dos Viltrumitas aparecerem. Só que Nolan revela que ninguém vem, porque não existe ninguém para vir. Esse também foi o motivo da demora da execução de Nolan. Os Viltrumitas estavam esperando alguém ficar disponível para aquela tarefa, porque o maior segredo dos Viltrumitas é que existem só menos de 50 Viltrumitas de sangue puro vivos em todo o universo. Esse é um segredo que eles não querem que ninguém fora do Império saiba, e essa informação é de extrema importância.
De volta à Terra, Mark e Eve dormiram juntos naquela noite. E na manhã seguinte, eles começam a conversar sobre ter um lugar próprio. Para isso, eles precisariam de dinheiro, algo que Mark não tem, já que ele estava desempregado desde que cortou as relações com o Cecil. Mas Eve tem uma ideia quanto a isso. A conversa é interrompida por Oliver, que diz ter uma ligação para Mark. E ao atender, Mark simplesmente diz que precisa resolver uma questão pessoal. Nada envolvendo atividades super-heróicas. Então Oliver também não precisa ir. Ele promete esclarecer tudo quando voltar. Mas Oliver se recusa a ficar em casa sem fazer nada. Então ele põe o seu uniforme e parte para sua primeira aventura solo como Kid Omni-Man. Acontece que Mark vai até a casa de Amber. Foi ela quem ligou. Desde que eles terminaram, eles nunca mais se viram ou se falaram. E a situação de Amber não estava muito boa. O seu pai faleceu e ela agora estava namorando com Gary. Mas Gary era abusivo e descontava os seus problemas na própria Amber. Gary bateu nela, a ponto de deixar um enorme machucado no seu rosto. E isso deixa Mark extremamente furioso. Enquanto isso, Kid Omni-Man estava patrulhando pela cidade, achando tudo um tédio. Mas ele acaba encontrando o vilão Rampage, que estava destruindo parte da cidade, e rapidamente Oliver começa a enfrentá-lo. Mark, furioso e quase descontrolado de raiva, leva Gary para o alto de um prédio, sem revelar sua identidade. E ele ameaça matá-lo se encostar em Amber mais uma vez. Assim, um assustado Gary diz que ama a Amber e não sabe por que fez aquilo. Ele promete que nunca mais isso vai se repetir. Sendo assim, Mark joga Gary contra uma parede e vai embora. Quando Mark volta para casa, Eve já tinha ido embora e Debbie estava vendo Oliver pelos noticiários. Assim, rapidamente, o Invencível vai ajudar o irmão. Mas acontece que Oliver estava tentando ajudar o Rampage a se libertar da armadura que ele estava preso. O problema é que nessas tentativas, tanto o Rampage quanto o próprio Oliver estavam destruindo boa parte da cidade. E Mark fica irritado com isso. Depois de tudo isso, Mark vai ver Amber mais uma vez. E ela, sem saber o que Mark fez, diz que agora estava tudo bem. Que ela tinha acabado de falar com o Gary no telefone e ele se desculpou por tudo. Ela acredita que isso foi algo isolado e ela está disposta a dar uma nova chance para ele. Mark não se sente muito confortável com isso, mas aceita sua decisão. Assim, com tudo resolvido, Mark vai visitar Eve e conta o que aconteceu. De início, Eve fica meio desconfortável ao descobrir que Mark foi ver a ex-namorada. Mas entende quando Mark explica toda a situação. O problema é que Mark estava preocupado com o seu próprio temperamento também. Ele tem a tendência de se deixar ser levado pela raiva. Ele queria matar Gary naquele momento. E com os seus poderes, isso pode ser perigoso, como quando ele lutou contra Angstrom Levy. Então Mark precisa aprender a controlar o seu temperamento. Mas Eve o conforta, dizendo que qualquer um perderia a cabeça naquele momento. Mais tarde, ao voltar para casa, Mark vai falar com Oliver no telhado e se desculpa por ter ficado irritado com o irmão durante a luta contra o Rampage. O problema é que essa conversa é interrompida quando Oliver percebe algo brilhando no meio das árvores. Era um orbe, uma câmera. Mark rapidamente a pega, mas o orbe simplesmente explode. Mark então percebe que tem alguém o vigiando. Para investigar melhor esse orbe misterioso, Mark e Oliver vão pedir ajuda ao robô na base da antiga Tropa Jovem. E apesar dos seus recursos e inteligência, o robô não consegue confirmar nada além do fato daquilo ser um dispositivo de vigilância. Mark tem uma suspeita de quem possa ser o responsável. Então ele deixa Oliver por ali, jogando videogame com o robô e com a garota monstro. E ele vai até a sede da Agência de Defesa Global, no Pentágono. Ele acredita que aquilo era obra de Cecil Stedman. Ao entrar na instalação, o Invencível enfrenta alguns Reaniman,
chamando a atenção de Cecil, que estava no meio de uma reunião com um agente chamado Hunter. Mark acusa Cecil de espioná-lo, mas Cecil não sabe do que ele está falando. De qualquer forma, isso tem que ficar para depois, porque Cecil está no meio de um problema tão grande que ele precisa da ajuda do Invencível. Mark se recusa a fazer qualquer favor para Cecil, mas Cecil insiste, dizendo que o alvo que eles buscam é perigoso e é acusado de matar a própria esposa a sangue frio na frente da filha. Era um homem-lobo. Cecil poderia chamar pelos Guardiões do Globo para resolver esse problema, mas o Invencível era mais eficiente. Para piorar, Cecil acaba de receber um relatório de que o gigante escapou do seu cativeiro e estava causando um alvoroço justamente na área onde o seu alvo, o próprio Homem-Lobo, foi visto pela última vez. Acontece que o Homem-Lobo é um homem chamado Gary Hampton. Ele era treinado por um outro lobisomem mais velho e experiente, conhecido como Elder Brood, nessa área florestal, onde o Homem-Lobo se escondia, onde o gigante estava causando problemas. Então Gary já estava tentando controlá-lo, mas ele recebe a ajuda do Invencível. Enquanto o gigante é preso, Mark conversa com o Homem-Lobo, explicando as origens do gigante e agradecendo pela ajuda que o Homem-Lobo lhe deu quando eles enfrentaram o Dr. Sísmico um tempo atrás. Mas o Invencível estava ali também para capturá-lo. Só que o Homem-Lobo pede para o Invencível ouvi-lo antes de qualquer coisa. Ele afirma que não matou a sua esposa, Rebecca, e que tudo que a sua filha, Chloe, viu foi ele segurando o corpo já sem vida de Rebecca. Como forma de mostrar que ele não está mentindo, o Homem-Lobo volta para sua forma humana e continua suas explicações, falando que o verdadeiro responsável pela morte da sua esposa não foi ele, mas sim o vampiro Zacharia. A princípio, Gary acreditava que Zacharia era um aliado, um amigo super-herói. Inclusive, na luta contra o Dr. Sísmico, o Homem-Lobo e o Zacharia atuavam como uma dupla, como Zacharia sendo um tipo de mentor para o Homem-Lobo. Mas depois disso, Gary descobriu que Zacharia foi responsável pela morte de Rebecca, numa tentativa de drenar o seu sangue. Gary não tem como provar o que ele está falando, então tudo que resta é caçar Zacharia para tentar limpar o seu nome e se reconciliar com a sua filha. É por isso que ele estava ali treinando com o Elder Brood, que foi o lobisomem que o transformou. Mark acredita em Gary e pede para irem juntos até o Pentágono, já que é bem provável que Cecil esteja na verdade tentando recrutar o Homem-Lobo, como já fez com outros super seres antes, incluindo criminosos. Assim, o Invencível leva o Homem-Lobo até o Pentágono, se encontrando com Cecil e o agente Hunter na Sala Branca. Mas Cecil não quer recrutar o Homem-Lobo, ele realmente quer prendê-lo pelo assassinato da sua esposa, porque ao contrário do que aconteceu com D.A. Sinclair ou com o Asa Negra, o caso do Homem-Lobo é muito público. Dessa forma, Cecil não poderia recrutá-lo sem comprometer a agência. Então, sem interesse em recrutar, muito menos em ajudar o Homem-Lobo, Cecil mais uma vez confronta o Invencível e invoca os Reanimen para atacá-los, usando a mesma tática da Sala Branca que usou no confronto anterior. Cercados por Reanimen e sabendo que estavam em extrema desvantagem numérica, Mark pega o Homem-Lobo e voa para longe, saindo da base da agência. Mas logo eles são atacados, dessa vez pelos próprios Guardiões do Globo. Mark até mesmo ironiza, já que eles o estão acusando de proteger um assassino, sendo que eles têm um assassino no grupo, o Asa Negra. Independente disso, eles não conseguem se entender. E uma luta começa. Mark até tenta convencer os antigos aliados a deixá-los passar, mas os Guardiões do Globo pretendem cumprir a sua missão. Sendo assim, como não tinha espaço para conversa, o Invencível simplesmente pega o Imortal e, usando a sua super força, balança o corpo do herói para derrubar os outros membros da equipe, e depois o joga para bem longe. Dessa forma, com os Guardiões do Globo desnorteados, o Invencível e o Homem-Lobo fogem dali. Os dois vão para a mansão da família Hampton.
onde Gary vê a sua filha Chloe dormindo. Ele sabe que, no momento que Chloe o viu segurando o corpo da sua esposa, ela pensou que foi ele o culpado. E isso é o que mais dói. Ele não tem medo de ser preso ou de virar experimento do governo. Ele tem medo que a sua filha acredite pelo resto da sua vida que o seu pai é um assassino. Por isso, ele precisa encontrar Zacharia para provar a sua inocência. Quem aparece nesse momento é Dunford, o mordomo e grande amigo de Gary. Ele sabe que Gary é inocente e vem cuidando de tudo na mansão desde que Gary se tornou um fugitivo. Gary só precisa de tempo para encontrar e expor Zacharia e retomar a relação com a sua filha. E o Invencível promete que vai ajudá-lo sempre que puder. Então, como último pedido, Mark deixa Gary de volta na mesma floresta que o encontrou. Apesar dos riscos, já que os agentes sabem que ele anda por lá, o Homem-Lobo precisa terminar o seu treinamento. Dessa forma, o Invencível se despede do novo companheiro e vai embora, enquanto o Homem-Lobo se reúne com o Elder Brood para continuar o seu treino, aliviado por ter um amigo valioso voando por aí. Só que, na Agência de Defesa Global, Cecil e Hunter conseguem localizar o Homem-Lobo. Hunter até pergunta o que devem fazer agora, mas Cecil diz que nada. Por enquanto, ele pretende apenas observar as atividades do Homem-Lobo, acreditando que, apesar de tudo, ele pode ser útil em algum momento no futuro. Depois de tudo isso, Mark volta para sua rotina, treinando Oliver para ele aprender a usar melhor os seus poderes. Mas eles também param para um lanche. Enquanto isso, Eve estava saindo de uma prisão usando um traje de negócios. Na base da antiga tropa jovem, o grupo discute qual vai ser o novo nome da equipe. Rex até mesmo sugere o nome Guardiões Globais, para provocar Cecil e os Guardiões do Globo. E claro que essa ideia é altamente rejeitada. Mas Amanda discute até demais. Ela na verdade estava nervosa, preocupada por estar ficando cada vez mais jovem. Mas Rudy, o robô, vai até ela e revela que acha que encontrou uma solução para o seu problema. Enquanto isso, Duplicate e Imortal estavam procurando casas para morar juntos. E eles encontram uma grande. E enquanto Kate simplesmente adorou o lugar, o Imortal se sente desconfortável. Ele prefere uma casa menor. Mas Kate fala que eles vão precisar de espaço para quando tiverem filhos. Mark e Oliver voltam para casa, onde encontram Eve. O casal então sai para conversar, e no meio do caminho eles percebem o Kill Cannon, o canhão mortal, causando problemas. O Kill Cannon, inclusive, era o inimigo mais antigo de Eve Atômica, e ela chega a falar que talvez seja o seu Nêmesis. O Kill Cannon diz que esperava que Eve fosse aparecer, porque ele a viu por ali, na prisão. De qualquer forma, o Kill Cannon é facilmente nocauteado pelo Invencível, mas o comentário sobre Eve ter ido na prisão chamou a atenção de Mark, e ao chegar na sua casa, Eve explica. Ela entrega um celular especial para Mark, que iria ajudá-lo com um novo trabalho. Acontece que Eve vem conversando com algumas empresas, não só prisões, mas usinas, laboratórios, instalações importantes, todo tipo de lugar que pode querer contratar a proteção de um super-herói. Ou seja, ela simplesmente transformou o Invencível numa empresa de segurança privada chamada de Invincible Inc. Aquele celular nem é de fato um celular, mas sim um dispositivo de comunicação irrastreável criado pelo robô. Dessa forma, as suas identidades continuam preservadas. E como agora eles têm o desejo de morar juntos, com esses serviços, eles vão ter o dinheiro necessário para encontrar uma nova casa em alguns meses. Mais tarde, na casa dos Graysons, Oliver estava tendo aulas particulares com a sua tutora April. Apesar da família Grayson ter cortado relações com Cecil, April continuava dando aulas para Oliver por vontade própria, admitindo que ele é o seu aluno preferido. Debbie não estava em casa, e quando o Invencível chega, ele vê problemas. Mas um orbe de vigilância.
Ele tenta pegá-lo, só que mais uma vez o orbe explode e até se desintegra nas mãos de Mark. Em outra parte da cidade, no ateliê de Art Rosenbaum, o Supermorpho pede um novo uniforme, já que o seu era bastante baseado no design dos marcianos, algo que ele não considera mais adequado. O problema é que Art não seria capaz de criar um traje que mudaria de forma junto com ele. Então o Supermorpho simplesmente usa o seu poder para materializar o próprio uniforme, se baseando no design de Art. O problema é que ao fazer isso, Art não é pago pelos seus serviços. Na base dos Guardiões do Globo, o Sansão Negro conversava com o novo Asa Negra. Ele parecia inseguro quanto à própria jornada de redenção. Ele tirou vidas na Cidade Meia-Noite, porque, na época, ele acreditava que era o certo a se fazer. E mesmo hoje, ele reconhecendo que estava errado, ele não acha que consegue voltar a ser o garoto inocente, aprendiz do Asa Negra original que era antes. Ele começa a questionar se o Invencível está certo sobre ele. Então o Sansão Negro o conforta, dizendo que ninguém o culpa por ele ter cometido graves erros na Cidade Meia-Noite. Qualquer um no lugar dele poderia ter feito a mesma coisa. E ele não vai mais ser o garoto inocente de qualquer forma, porque agora ele é um homem digno de lutar ao lado dos Guardiões do Globo. Assim, com essas palavras, o novo Asa Negra agradece. Enquanto isso, no apartamento do astronauta Russ Livingston, ele já estava enfurnado no seu apartamento há muito tempo, inclusive devendo a conta do aluguel. Mas o que ninguém sabe é que dentro daquele apartamento estavam também os Sequits, continuando a sua reprodução para um dia recomeçar os seus planos de dominar a Terra. Mas essa não era a única ameaça. Do lado de fora da base da tropa jovem, Rudy e Amanda testam o novo dispositivo que ele criou para ajudar a garota. Rudy estudou por meses as células de Amanda e chegou à conclusão de que quando ela se transforma em garota monstro, ela tem as suas células praticamente destruídas e quando ela volta para a forma humana, essas células são reconstruídas, mas não são reconstruídas da maneira certa. Nem todas as células que Amanda perde quando se transforma voltam, por isso ela vai rejuvenescendo. Então Rudy criou um cinto que faria uma cópia exata da estrutura celular dela antes da transformação. Assim, eles testam o cinto. Amanda se transforma em garota monstro e o cinto se adapta à sua transformação. E quando ela volta à sua forma humana, ela sente algo diferente, algo que nunca sentiu antes. Pela primeira vez, Amanda não rejuvenesceu quando voltou ao normal. Feliz com isso, Amanda abraça Rudy. Mas o momento é interrompido quando o Invencível chega no local, falando sobre o novo orbe que encontrou. O robô não tem nenhuma atualização sobre isso, mas ele alerta Mark para ter cuidado, porque aquela tecnologia era extremamente avançada e não parecia nem ser da Terra. Seja lá quem estiver vigiando o Invencível, pode ser um inimigo extremamente perigoso. Acontece que o perigo era real, porque em outro lugar, Angstrom Levy estava vivo e realizando um recrutamento. Ele estava recrutando todas as possíveis versões malignas de outras realidades do próprio Invencível. Em outro lugar, um homem chamado Scott Duval estava vestindo um traje de bioeletricidade. Ele estava ensaiando formas de encarar o Invencível, porque Scott, sua esposa Becky com seu filho Jack queriam vingança contra o Invencível. Acontece que a irmã de Scott, Jessica, foi uma das inúmeras vítimas da batalha entre o Invencível e o Omni-Man. Scott trabalhava no Pentágono, num setor de pesquisa. Foi de lá que ele adquiriu esse equipamento. Na verdade, Scott roubou discos de bioeletricidade para criar o seu traje ao lado de Becky. O problema é que Scott sabia que era só questão de tempo até perceberem o roubo, então ele precisava acelerar sua vingança contra o Invencível. Dessa forma, ele se autodenomina como Powerplex. Scott então começa a atacar as cidades na intenção de atrair a atenção do Invencível. Mas quem aparece é o Supermorpho uma vez.
Outra vez é o robô e a antiga tropa jovem, deixando o Powerplex frustrado. De volta na sua casa, Scott começa a pensar em formas de atrair a atenção do Invencível, sem correr o risco de nenhum outro herói interferir. E ele pensa numa solução, mas para isso funcionar, ele precisaria envolver Becky e Jack. Becky também estava dedicada a se vingar do Invencível, e aceita fazer qualquer coisa para ajudar. O plano era fingir que Becky e Jack eram reféns, os levando para uma fábrica abandonada, ameaçando matá-los se o Invencível não fosse até lá sozinho. Isso é o que eles fazem, e não demora muito para o Invencível realmente aparecer, e descobrir que ele está sendo culpado pela morte da irmã do Powerplex. Mark se sente mal pelo que aconteceu durante a luta contra o seu pai, mas ele não tem culpa de fato. De qualquer forma, ele não está disposto a morrer nas mãos do Powerplex. O problema é que, graças ao seu traje, o Powerplex consegue absorver qualquer tipo de energia, inclusive a energia cinética gerada pelos socos do Invencível. E isso o deixa extremamente poderoso. Mark tenta resistir, não querendo morrer, mas também não usando toda a sua força contra o seu adversário. Mas o Powerplex não pensa igual, e na tentativa de matar o Invencível, ele gera uma onda enorme de energia. O problema é que essa onda se espalha por toda a instalação, atingindo a própria Becky e o pequeno Jack, eletrocutando os dois, os matando. Scott, na sua busca cega por vingança, matou a sua esposa e o seu filho. Mesmo assim, ele culpa o Invencível por toda essa situação, e sem força emocional para continuar, o Powerplex é preso. Capturado e imobilizado, Scott pede para falar com o Invencível. Não porque ele repensou as suas ações ou perdoou o herói, na verdade ele o chamou ali para reafirmar suas convicções. Scott agora não tinha nada para perder, e diz que ele não é o único. Vários outros odeiam o Invencível e o culpam pela morte de vítimas, pelos efeitos colaterais das suas atividades super-heróicas. E Scott promete que, algum dia, ele vai sair dali e vai encontrar uma forma de matar o Invencível. Era o surgimento de mais um grande inimigo. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. O volume 11 de Invencível é um momento de calmaria. Aqui, como o próprio nome diz, ainda desenvolve dias felizes, momentos mais leves, com Mark e Eve procurando uma casa, por exemplo, com alguns eventos soltos só de desenvolvimento mesmo. Realmente um respiro antes do próximo volume, que é frenético. Porque o próximo arco vem com a Guerra Invencível. Mas isso é história para outro vídeo. De qualquer forma, Invencível é uma ótima série de quadrinhos, e esse é o 11º volume, de pelo menos 25 da série principal. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder as sequências, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.